Então, bora para Garabandal, gente. Tá? Eu coloquei como aviso, né? Porque talvez a essência de Garabandal seja esse aviso. Mas para quem estuda Garabandal, eles dividem as mensagens de Garabandal em três: o aviso, o milagre e o castigo. Então vocês vão ver muito essas três palavras relacionadas ao tema Garabandal: o aviso, o milagre e o castigo. A gente vai dar ênfase para o aviso, porque o aviso é a parte legal, tá? É a parte que nos toca, que tem esse evento no céu, mas a gente vai chegar lá, né? Vamos lá. Não, Simone, não precisa cancelar no Mercado Livre, porque o link já não está mais disponível e já vai ser interrompido automaticamente. Então vamos lá. Para começar, onde fica Garabandal? Né? Na verdade, a cidadezinha é uma vila, se chama San Sebastián de Garabandal, fica localizada no norte da Espanha. É uma vila bem pequenininha na região das Montanhas Cantábricas. A cidade mais próxima, a grande cidade mais próxima, é Santander. Quando o evento aconteceu, as aparições aconteceram, e elas acontecem entre 1961 e 1965, haviam aproximadamente 300 habitantes divididos em 80 casas. A população de Garabandal hoje se mantém nesses cerca de 300 habitantes, tá? Só que hoje ela virou um ponto de peregrinação, então, desde o início das aparições, muitas pessoas iam a Garabandal para presenciar primeiro, acompanhar as meninas tendo as visões, porque as visões elas aconteciam todos os dias, às vezes mais de uma por dia. Elas entravam num transe estático, e a gente vai mostrar não só algumas imagens, mas eu separei uns videozinhos para mostrar para vocês, porque por se tratar de uma aparição recente, né, a gente está falando da década de 60 do século passado, então as meninas foram muito fotografadas e muito filmadas enquanto tinham as visões, diferente do que aconteceu, por exemplo, em Fátima, né? Então é legal a gente acompanhar o que é esse transe estático que é tão falado, tá? Bom, então eu quero mostrar aqui no Google Maps para dar a ideia para vocês de onde fica Garabandal. Então tá aqui, a gente tem a Península Ibérica, numa visão mais distante, com aquele pontinho vermelho bem no norte, sendo a Garabandal. Tá? Quando a gente se aproxima, dá para ver que ela está realmente no meio de uma região super montanhosa. E esse terreno, né, eu quero que vocês tenham a ideia de entender como era a vila. É puro sobe e desce. Tá? E as meninas, quando estavam em transe, elas simplesmente andavam de costas, andavam olhando para cima, né, numas ruas que eram cheias de pedregulho, e nunca se machucavam. Aí isso chamava bastante atenção de quem acompanhava elas durante esses transes. E aqui está uma visão aérea, então dá para observar pelo trajeto dos caminhozinhos, né, que é realmente uma região bastante íngreme, tá? E a vila tá lá. Essa é a vila como ela é hoje, é realmente uma vilazinha no meio do nada. Então, quando as aparições começaram na década de 60, a gente tinha uma região absurdamente rural, né? Tinha uma escola local onde as crianças aprendiam o básico, equivale a uma escola primária. Os meninos, em seguida, iam ajudar, alguns seguiam na escola, mas a maior parte ficava trabalhando, ajudando a família. Então tinha aquela meio que divisão, que as meninas ajudavam mais na colheita do feno, tocar as vacas e levar o alimento para a cidade. Então, assim, era uma vida dura e não existia muita comunicação com o exterior. Tá? A cidade mais próxima, que era a sede da paróquia, era Cozio. Ficava a 7 quilômetros de distância, e mesmo assim por uma estradinha tão pedregosa que não passava carro, não passava nenhum veículo, era só com carro de boi para circular por ali. Ô, Adriana, Adri faz parte do clube de membros agora, bem-vinda! Então, quem são as nossas meninas? Né? Concita, Mari Cruz, Jacinta e Mariloli. Tá? Todas elas entre 11 e 12 anos, na verdade a maior parte delas tinham 12 anos, apenas Mari Cruz tinha 11 anos de idade, então eram meninas bastante jovens. Aqui tem uma imagem mais de perto de cada uma delas. Então, apesar delas serem Gonzales, 3 das 4 serem Gonzales, elas não eram parentes, tá? Gonzales realmente é um sobrenome comum. Mari Cruz foi a que teve as visões por menos tempo. Para ela, as visões terminaram em 1962, e diz que ela ficou muito triste quando parou de ver
a Nossa Senhora, como ela se apresentava, mas para as outras meninas ela se estendeu por mais tempo, sendo que a vidente que teve por mais tempo as visões foi Conchita. E por isso, geralmente, quando a gente escuta falar sobre Garabandal, a gente escuta falar bastante da Conchita e várias entrevistas dadas pela Conchita, pela Mariloli e algumas pela Jacinta também, tá? Dini, qualquer coisa vai me interrompendo. Então, essa história toda começa, né, em 1961, diz que era um final de tarde, elas estavam se divertindo e resolveram pegar as maçãs que fazia parte da casa do professor da escola. Então, elas sabiam que não era para pegar as maçãs porque era do professor, mas elas foram lá, acharam muito divertido pegar as maçãs e saíram correndo e foram comer as maçãs num terreno próximo. Né? Enquanto elas estavam sentadas, né? Isso aqui é um trecho de uma plataforma que tem um site onde tem bastante detalhado as informações sobre Garabandal, tá? Enquanto elas estavam ali se divertindo comendo as maçãs, elas ouviram de repente um ruído como se fosse um trovão. Só que o dia estava limpo, tá? E aí elas começaram a sentir um arrependimento por terem tirado as maçãs. Elas se assustaram e aquele barulho parecia que falava diretamente com elas. Diz que enquanto elas estavam naquele susto do barulho, eles viram que a cabeça de Conchita se inclinou para trás, com os olhos vidrados para cima, que é essa imagem que está sendo mostrada aqui, né? Então, essa imagem é do transe estático que as meninas desenvolviam enquanto aconteciam as aparições, tá? E isso foi presenciado por milhares de pessoas, tá? As outras meninas se assustaram quando viram a Conchita entrar naquele estado, começaram a gritar, só que antes delas conseguirem fugir, o mesmo aconteceu com elas. E as 4 meninas tiveram a mesma visão. Tá? Essa visão foi de algo que elas descreveram como sendo um anjo. Né? Então elas dizem que era um anjo no meio de uma luz muito brilhante e que esse anjo parecia um menino de 9 anos de idade, mas ao mesmo tempo elas olhavam para ele e sentiam que ela tinha uma força invencível. Tá? Eu vou fazer um parêntese mais para frente um pouquinho, falando um pouquinho dessa ideia do anjo, tá? E essa aparição, ela se repete, né, no dia seguinte, e mais uma vez, até que em 1º de julho de 1961, não 1061, em 1961, erro de digitação, o anjo diz para elas: sabem a razão de minha vinda? É para lhes anunciar que amanhã a Santíssima Virgem Maria irá lhes aparecer como Nossa Senhora do Carmo. E nessas alturas o anjo já tinha se apresentado como sendo Arcanjo Miguel. Então, aqui uma imagem de Nossa Senhora do Carmo. Eu não sou uma particular conhecedora das aparições marianas ou das várias formas de Nossa Senhora, conforme é cultuado pela Igreja Católica, mas até onde eu sei, Nossa Senhora do Carmo, ela está relacionada ao escapulário. Né? Então, ela traz na mão, e aqui está na mão direita dessa imagem aqui, aparecendo o escapulário. Tá? Muito bem. E assim aconteceu. Em 2 de julho de 1961, as meninas realmente têm essa visão de Nossa Senhora do Carmo. A princípio, elas estavam conversando, elas estavam em casa, e aí elas sentem esse chamado e as 4 vão para a rua e vão para o Bosque dos Pinhos, ou Bosque dos Pinheiros. É um lugar que existe até hoje, são 9 pinheiros, e boa parte das aparições aconteciam nesse lugar. Tá? E aqui estão as 4 meninas já no início. Então, nessa primeira aparição, aqui está o relato de como ela aconteceu. Repentinamente caíram de joelhos sobre as rochas. Em uma luz brilhante, elas viram uma senhora linda entre 2 anjos. Um dos anjos, elas reconheceram como aquele que tinham visto várias vezes. Mais tarde vieram a saber que era o arcanjo São Miguel. Na parte de cima à direita, estava um grande olho dentro de um triângulo, que as meninas chamaram de Olho de Deus. Dini, quer fazer algum comentário sobre isso? Tem que abrir o microfone. E com o microfone fechado não dá, né? A gente começa com os fatos conspiratórios. Quando a gente fala de um triângulo com olho dentro, o que vocês lembram? Olho de Horus, né? Olho de Deus, olho de Horus. É aquele símbolo que a gente já arrepia os cabelos e fica assim, nossa, isso é do mal. Né? Olho que tudo vê. Né? Exatamente. Né? Sauron, me lembro o Senhor dos Anéis. Né? Nós conseguimos ver que dentro dessa mensagem existe uma dubiedade, existe uma mensagem bem conhecida da gente com relação
ao que elas viram e que sai um pouquinho desse âmbito do catolicismo, né? Justamente por causa da forma piramidal e desse olho, e donde se conclui que a coisa não era bem assim como eles contavam, né? Aí eu vou ler de novo com vocês devagarzinho para a gente dar uma destrinchada. Repentinamente caíram de joelhos sobre as rochas. Em uma luz brilhante. O que lembra vocês essa luz brilhante? Vamos puxar pela imaginação, né? Elas viram uma senhora linda entre dois anjos. Qual é a figura de um anjo? É aquilo que você remete ao catolicismo, né? Das asas, papapá. Mas, bem, será que realmente eram anjos? Né? Um dos anjos elas reconheceram como aquele que elas tinham visto várias vezes, que mais tarde vieram a saber que era o arcanjo São Miguel. Nós sabemos que dentro dessa visão consciencial, isso a gente pode falar das leituras, né, Anne? Todos aqueles que nos regem, sejam os nossos guias espirituais, sejam os nossos anjos de luz, sejam seres ancestrais, seja a nossa tropa que está lá em cima, vão se apresentar para a gente da forma como nós os identificamos. Porque eles, na realidade, não têm forma. Quando a gente faz essas viagens conscienciais, a gente pode ir de orbe. Quantas vezes a gente já foi de bolinha, amiga? Né? Sim, geralmente. Exatamente. A gente assume, está no etérico, energia, a forma que couber melhor para nós. Então, naquele momento, até para não assustar, é óbvio que a forma que era melhor para esses seres que apareceram assumirem seria a forma, né, católica de se enxergar alguma coisa, até mesmo do próprio Arcanjo Miguel. E a gente fala disso da fraternidade branca, isso se estende, gente. Aí é que dá uma live sobre essa questão de assumir formas. Mas o que ficou interessante nisso foi justamente essa parte que a Anne grifou sobre o grande olho que tudo vê dentro do triângulo, que sai completamente, né, da retórica da igreja. Então, o que vocês, e aí eu jogo para vocês também raciocinarem, o que vocês acham dessa figura aparecendo para elas? Porque quando a gente fala de olho, a gente lembra de revelação. A gente lembra não só de revelação, mas como daquilo que está oculto, né, e que precisa vir à tona. E dentro de uma pirâmide. Opa. Dentro de uma pirâmide, imagina, dentro de uma pirâmide, como é que a gente consegue ver isso? Né? Concentração de energia, a gente sabe que pirâmide está ligada diretamente a essa concentração de energia, a diretamente naves alienígenas, né? Também. Então, tem todo esse contexto dentro de um contexto religioso e que não ficou escondido, que eles fizeram questão de relatar, né? E aí é justamente daí que a gente puxa aquele fio da meada de que tinha muito mais coisa dentro dessas aparições, que foram mais de 2.000, né? Durante 5 anos. Foram 5 anos, né? Ou 4 anos. De 61 até 65. Foram 5 anos de aparições. E aí é bem por aí. Deixa eu devolver para a Anne que ela vai seguir. É muito interessante, assim, até quem é que fala que é texto sem contexto é pretexto? Então a gente tem que dar o contexto. Então a gente está falando de uma aldeia encravada no meio das montanhas, sem contato com nenhuma cidade grande, e cuja única opção, a única matriz de espiritualidade é a Igreja Católica. É disso que a gente está falando. Então não havia outra opção a não ser visões católicas, ou uma interpretação católica de qualquer visão que aparecesse. Tá? Bom, daí a elas fazerem essa associação imediata de figuras vindas no meio de luz com anjos, né, tá dentro daquilo que se anteciparia
como alguém de matriz católica, né? Os anjos são aqueles seres alados que vêm do céu, que vêm flutuando, que são portadores de boas novas, portadores de notícias, né? Que na verdade são os grandes mensageiros e que vêm na luz. E é interessante que olha que eu li já um bocado de coisa a respeito de Garabandal. Em nenhum lugar, em nenhuma das entrevistas, em nenhuma das publicações é dado qualquer ênfase para essa visão do olho dentro do triângulo que as meninas se referindo como o olho de Deus. É exatamente na primeira aparição e somente a única vez que isso é citado é na primeira aparição. Tá? Então vem esse ser, essa mulher que elas identificam como Nossa Senhora do Carmo, e elas descrevem com detalhes o aspecto de Nossa Senhora e descrevem esse olho, né? Então, se a gente quiser pensar até como um portal, se a gente quiser pensar nisso como um recado para alguém que analisar essas imagens depois, essas visões depois, porque uma das coisas que chama atenção é que o ser que aparece, essa aparição mariana, vamos chamar da Virgem Santíssima, que aparece, ela não entrega a mensagem até que a veracidade do contato possa ser confirmada. Então, ela vai de julho até outubro tendo contatos diários com as meninas, mas sem entregar mensagem até que todos possam ter certeza de que aquelas mensagens, que aquelas visões que elas estão tendo são reais. Isso ela faz questão que isso aconteça. E me chama a atenção, desde o início me chamou a atenção, porque isso parece como uma informaçãozinha assim, perdida, né? E assim, gente, como assim tem um olho que tudo vê no meio dessa aparição, ninguém fala nada sobre isso, né? Então fica o ponto a ser observado. É como, para mim, ela tem uma ideia de selo, assim, uma marca, né? Uma marca de observação. Mas pode ser muito bem um portal, né? E acho que foi a Beatriz que colocou aqui para trás, deixa eu ver se eu acho, aqui, seria uma aparição extraterrestre com roupagem religiosa? Com certeza. No meu ponto de vista, né, boa parte dessas aparições marianas, elas se enquadram muito dentro do que a gente poderia chamar de aparições ufológicas também, tá?